Tu já foi esquerdista? Tu já teve um tempo rebelde? Como é que foi isso aí? Tu sempre foi cristão? Olha, eu não tenho, né, um período de rebeldia, de esquerda, etc., porque realmente dentro da minha casa alguns valores de direita, mas aí eram valores um pouco mais liberais, existiam. Né? A minha formação como católico, eu tive justamente dentro de algumas coisas que aconteceram, que me levaram à Igreja Católica, inclusive dentro do meu lar, né, mas eu não tive propriamente uma formação católica ou formação conservadora. Isso eu fui buscando aos poucos e depois justamente de começar a mergulhar dentro do universo da Igreja Católica. Né? Assim, o que eu comecei de imediato foi vendo a história dos santos, vendo a história, principalmente né, as doutrinas mais basilares, a imitação de Cristo, alguma coisa que eu pegava da Suma Teológica, eu achava aquilo fantástico, né, porque tinha ali, ao mesmo tempo, a explicação do ser humano. Mas eu não tinha, obviamente, a maturidade ainda para ter a capacidade de ler. Então, o que eu fiz, comecei a mergulhar dentro de um universo do intelectualismo mesmo, e aí eu tentei buscar né, as respostas, essas respostas que eu estava procurando, aí infelizmente dentro das faculdades, né? Logo depois que eu terminei a faculdade de Direito, eu já me encarnei depois, né, numa pós, depois no mestrado, Que ano mas foi foi isso, mais ou só... menos, Bruno? A pós eu terminei em 2014, o mestrado terminei em 2018, tá? Em 2017, pouco antes de eu terminar o mestrado, foi que eu comecei a fazer o curso online de filosofia. Se não me engano, não me lembro se foi 2017, se foi 2016. Foi quando eu comecei a fazer o curso online de filosofia do professor Olavo. E aí é que me gerou né, quase que um abismo dentro da faculdade. Porque eu entendia que o caminho a estar sendo percorrido era um caminho totalmente inverso ao que uma vida intelectual saudável deveria possuir, né? Que é justamente você começar não pelo meio da retórica, não por meio da dialética, coisas que a pessoa não tem ainda maturidade, né? E nem sequer eu diria aquilo que o professor Olavo chama do Umwelt, né? Ou seja, a visão de mundo, visão de realidade que a pessoa vai ter, e que é muito desdenhada nas faculdades brasileiras, que é justamente a visão da literatura, do imaginário, do discurso da poética, né? Os 4 discursos de Aristóteles, esse foi o discurso, vamos dizer assim, mais esquecido dentro do Brasil. E foi aí que eu comecei a perceber, olha, se eu quero entender alguma coisa dessa vida, né, eu tenho que começar a ler justamente aquelas pessoas que mais conseguiram vislumbrar a realidade, que foram os escritores. Né? Um escritor, bom escritor, ele não tem um pingo sequer de fingimento ou um pingo sequer de pressão pela convenção social. É por isso que a gente olha esses escritores modernos e a gente não consegue ver admiração neles. Né? A gente olha para um Luiz Fernando Veríssimo e não consegue ver a grandeza, por exemplo, do Érico Veríssimo, por exemplo, seu pai. A gente olha para um Paulo Coelho, né, todo bambambam, com a Beautiful People, etc. A gente não consegue ver essas virtudes que escritores antigos tinham, né? Como, por exemplo, a Clarice Lispector. Clarice Lispector, a única entrevista que ela possui né, para a grande mídia brasileira, ela chega a atordoar de ironias o repórter que não consegue perceber está sendo atordoado de ironias. Né? Ou seja, por quê? Porque o bom escritor, ele é aquele mais sincero, ele é aquele mais honesto, e ele só vai colocar aquilo que está sendo escrito, né? Conforme ele está vendo a realidade. Isso é o bom artista. E é isso que eu comecei a perceber. Né? Se eu for para os grandes clássicos, para a literatura universal, né? Antes ainda da própria literatura brasileira, a literatura universal, que vem a traduzir todos os comportamentos, todas as situações, pelo menos eu vou conseguir ter a capacidade de resolver alguns probleminhas ou outros dentro da realidade, né? Dentro das minhas circunstâncias. E foi aí que eu comecei a perceber que esse negócio funciona. Né?